plástico dessas máscaras são uma tortura. Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler a página sobre o título Em Nossas Mãos, que está no livro Ceifa de Luz e é de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Encontras-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Vives na condição certa, na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Vários acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Atravessas circunstâncias por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. E em qualquer posição na qual te vejas, dispões sempre de certa faixa de tempo, a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando aos outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo é fácil de observar, estás na terra de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento em que todos nos achamos no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir, são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Emmanuel. E assim, Senhor, diante dessa belíssima lição, em que estamos inseridos neste mundo de expiações e provas, para cada um, Senhor, trazer para si os recursos necessários de melhoria, para fazer o bem ao seu semelhante, para fazer, Senhor, vibrar o amor no universo. Todos somos caminheiros deste mundo, em aprendizado constante, e rogando, Senhor, ajuda-nos a compreendermos, a aceitarmos e nos disponibilizarmos de todas essas lições que são para a nossa melhoria e para a nossa evolução. Abençoa a nossa Raquel, que nos trará o estudo da tarde de hoje. E abençoa todos nós que aqui estamos, Senhor, para que possamos guardar esses ensinamentos em nosso espírito imortal. E assim, em teu nome, Senhor Jesus, em nome de Maria de Nazaré, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde. Tá legal?
O estudo de hoje vai ser do Evangelho, continuar o capítulo 11. Mas antes eu queria ler um trecho do livro Ação e Reação, do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Desculpa o celular, mas eu não tinha ele em casa, então a tecnologia está me ajudando. Hilário, em um determinado momento, questiona: amado instrutor, à face da gravidade de que a lição se reveste para nós, que devemos entender como sendo bem e mal. Sânzio fez um gesto de tolerância bondosa e replicou: evitemos o mergulho nos labirintos da filosofia, não obstante o respeito que a filosofia nos merece, porquanto nos achamos num cenáculo simplesmente destinado à esgrima da palavra. Busquemos, antes de tudo, simplificar. É fácil conhecer o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade, à frente da lei. O bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas da nossa estrada, aos quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas, que nos colocariam gerando muitas vezes em nosso cosmo interior para nosso prejuízo e indisciplina e a revolta. O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem, unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho, que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Eu achei interessante trazer esse trecho, porque ele fala do bem não como uma coisa que a gente aplica só quando está relacionado a gente, a nós mesmos e aqueles que a gente tem mais ligação ou mais proximidade, mas de uma forma de ser aplicada coletivamente. E porque o trecho que a gente vai iniciar do Evangelho segundo o Espiritismo é o item 5 do capítulo 11, que fala exatamente sobre isso. É o dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja. Porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. São trechos de São Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, e São Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Primeiro, eu acho interessante porque que a gente está falando de tributo num capítulo que fala de amor. São, aparentemente, coisas muito distintas. Mas a inteligência espiritual intuiu Kardec para que ele colocasse
essa passagem das Escrituras, junto com o amai ao próximo, junto com o ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo, porque ela representa o amor, o bem aplicado à coletividade. Quando a gente paga tributos, a gente não está pensando só na gente. O tributo, em tese, é para ser aplicado de forma coletiva para a sociedade em que a gente vive. E essa organização ela é importante tanto para a nossa vida diária, quanto para a nossa evolução. Porque se a gente não tivesse a obrigação de fazer uma fila para chegar a determinado lugar, a gente sabe que a gente não tem sabedoria e disciplina suficiente para, por nós mesmos, organizarmos numa fila. Fazer fila não chega nem a ser uma lei, mas é um costume tão corriqueiro, uma coisa tão do nosso dia a dia, e faz parte dessa organização coletiva que leva ao bem de todos. E, naquele momento em que Jesus foi questionado sobre isso, existia muitas discussões sobre a atuação de Roma em cima da população judaica. Existia um grupo que entendia que eles tinham que se rebelar contra Roma e se libertar daquela opressão que eles viam, e outro que não, que até, inclusive, se beneficiava da organização social romana. E, apesar de ser realmente um sistema opressor em relação aos judeus, era uma organização social, e a organização social faz parte da nossa evolução. Então, Jesus, que sabia que aquilo ali era uma armadilha para ele, seja para que ele fosse contra Roma, e aí fosse pego pelos soldados, como era a intenção dos sacerdotes judeus e daquele grupo que pretendia manutenção do seu poder, como ele poderia ir a favor de Roma e ficar com todo aquele grupo que era contra Roma, contra ele também. Mas ele tinha uma sabedoria muito superior. E entendendo que o dinheiro não é de Deus, mas da humanidade, é uma forma também da gente se organizar, porque se a gente não tivesse instituição monetária, a gente provavelmente também faria muitas outras besteiras em relação a outras coisas. Ele explicou que aquilo ali, aquela matéria, não era uma questão propriamente divina. Existe uma organização social que precisa ser colocada como prioridade para o nosso comportamento, para que as pessoas vivam coletivamente bem, e isso é também amar ao próximo, é pensar no seu próximo, é pensar no saneamento básico que aquele dinheiro vai ser revertido, na educação que vai ser revertida, na saúde que vai ser revertida, seja na sociedade que a gente vive. Naquele tempo, eu não sei exatamente qual era a destinação. E também como uma forma da gente respeitar uma organização social. Mas ele não deixa de falar de Deus também. Dai a Deus o que é de Deus. E o que é dele? É o respeito ao seu próximo, para que a gente possa viver de boa forma coletivamente. Mas também, eu fiquei pensando, depois que eu li isso, e óbvio que todas essas ideias não vieram de mim, vieram de outras pessoas mais inteligentes do que eu, mas essas obrigações que a gente tem diariamente não são só de tributos, pagamento de tributos. A gente se revolta com as coisas. Todos nós temos o nosso César e o nosso tributo. Em determinado limite a gente sabe quem é quem, em outro a gente não sabe, graças a Deus, para a gente não se apavorar. Mas a gente consegue identificar no nosso dia a dia qual é o nosso tributo que pesa. Para os judeus, naquele momento, de forma coletiva, era o tributo que eles pagavam para Roma. Mas, de forma individual, todo mundo tem alguma questão que precisa ser, usando um vocabulário limitado, paga. E essa noção dessa responsabilidade, que a gente, de forma da visão espírita, sabe que a gente tem,
Qual é o nosso tributo de encarnação, de reencarnações, da nossa vida no plano espiritual? O que a gente paga de determinadas missões que a gente assume? A gente sabe, a Sandra, a Tayana, a Fátima sempre fala isso, a gente sabe por que a gente assumiu a responsabilidade de trabalhar com o grupo jovem. Por que a gente assumiu essa responsabilidade? Nosso espírito sabe. Faz parte do nosso tributo. E faz parte do exercício do amor ao próximo. Porque o tributo que Deus exige da gente quando a gente reencarna é o exercício do amor ao próximo para que a gente possa evoluir. E aí, seguindo, né, a espiritualidade esclarece que a questão proposta a Jesus era motivada pelas circunstâncias de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus. É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nesta pergunta uma armadilha. Contavam os que as formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhe conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes a lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Esta sentença dai a César o que é de César não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, anela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Este princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queríamos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação dos seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Realmente, a gente não tem como comparar a sabedoria de Jesus com a nossa, né? Ele utiliza muitos artifícios do dia a dia para explicar para uma população que tem uma limitação de conhecimento e de evolução espiritual sobre como colocar em prática o amor de Deus e as leis de Deus. Porque até determinado ponto, eles tinham lá as leis de Deus, que eram muito práticas, eram muito diretas, objetivas, as leis de Moisés, que foram colocadas depois, mas eles interpretavam à luz do interesse de cada um. Você pode utilizar, como Jesus falou em determinado momento, a lavagem das mãos antes da refeição, tanto como uma questão religiosa, quanto como uma questão de higiene, e colocar ela acima do respeito que você tem a outras pessoas, da forma como você trata o outro, o seu próximo. E, considerando assim, toda a trajetória de Jesus e tudo que ele falou e tudo que a gente sabe sobre a criação dos seres humanos, se Deus colocou parte dele na gente, respeitar a gente, respeitar o outro, é respeitar a Deus. E aí eu também achei um trechinho interessante do Boa Nova, no capítulo 6, que fala de fidelidade a Deus, que trata exatamente desses tributos que a gente paga diariamente e que representam o respeito que a gente tem por Deus e pelo próximo. Jesus fala: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos entre as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozar e ao gozador e ao mentiroso? Ao clarão alvacento da lua, como pai bondoso rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante de suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental
como que iluminados por súbito clarão. Timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excessos dos prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Jesus, depois de ouvi-lo e satisfeito, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra, mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Essa aplicação, então, da questão do tributo como forma de a gente amar ao próximo era uma figura de linguagem das muitas que Jesus utilizou para nos mostrar que a nossa devoção aos nossos irmãos vai além de atos grandiosos, mas está muito no nosso dia a dia. São os nossos ditos atos de cidadania também que mostram quanto a gente respeita a Deus e aos nossos irmãos. E aí entramos nas instruções dos Espíritos, que trata sobre a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem é só instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassado a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do amor, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se, os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Quando ele fala que no início o homem só tem instintos, instinto é a inteligência não raciocinada, é aquela emoção do primeiro momento. E por que ela também é inteligência? Porque é o que mantém a gente vivo. Ainda não tem o sentimento desenvolvido. É uma emoção inerente do nosso corpo, faz parte, o medo que mantém a gente sobrevivendo. O asco que a gente tem de determinada coisa que vai fazer, se a gente chegar perto, se sentir mal ou passar mal. E conforme a gente vai evoluindo na nossa escala, não só espiritual, mas também material, o nosso planeta vai evoluindo, a gente vai desenvolvendo os sentimentos, dentre eles o amor. Eu não sei se a gente desenvolve o amor ao mesmo tempo que a gente desenvolve o egoísmo, porque eu acho que o egoísmo a gente já nasce com ele, né? Essa coisa até da sobrevivência talvez faça a gente desenvolver um pouco o egoísmo mais cedo. Porque nesse negócio da gente querer se manter vivo, dessa necessidade da gente permanecer encarnado, a gente acaba tomando também, desde cedo, decisões que são mais relacionadas ao nosso centro, né? A nós mesmos, e às vezes ao nosso núcleo social, ao nosso núcleo familiar também. Mas a gente esquece que o amor ele já existe. A gente passa a refletir ele. A gente não produz. Porque quando a gente é fabricado, feito por Deus, ele já ama a gente incondicionalmente.
Ele ama a gente, o periquito, o cachorro, as plantinhas, as pedras, o menino ou a menina, o homem que furta alguma coisa, que rouba alguma coisa, que mata alguma coisa. Ele ama todo mundo. A nossa dificuldade é refletir esse amor. E aí a gente começa aos poucos. A gente começa amando aqueles que estão mais próximos da gente. Nem sempre, né? Porque eles irritam a gente também. Mas a gente ama pai, mãe, filho. A gente ama os nossos animais, que são uma responsabilidade nossa. A gente vai aprendendo a amar coleguinha, amiguinho. Mas esse amor sublime que Jesus coloca ali para a gente, ele é um exercício diário. Porque não é simples você amar todo mundo, você amar as pessoas que fazem, que têm atos hediondos e que vão contra o que a gente entende como certo. Porque existem aqueles atos inerentes, né, do certo e errado, e também existem aquelas coisas que são mais relacionadas aos nossos costumes. Mas é difícil a gente gostar dessas pessoas, é difícil gostar de quem fala mal da gente, quem desrespeita. É difícil a gente querer respeitar as regras de quem impõe situações para a gente que a gente não gosta, que deixam a gente desconfortável, que deixam a gente incomodado. E eu acho que é nisso que é tão difícil a gente aplicar efetivamente o que Jesus falou. Mas aí a espiritualidade vem e explica que não é para a gente do nada virar uma chave e começar a amar todo mundo, que isso é impossível. A gente não vai do nada se santificar. É todo dia. Quando a gente se irrita no trânsito, tentar lembrar que aquela pessoa também deve ter lá seus problemas, deve ter outras questões. Pessoas que trabalham com a gente, colegas de trabalho, os nossos familiares. E até aquelas inimizades de outras encarnações que a gente encontra e dá aquela coisa assim, né? Tipo, por que essa pessoa está aqui? Ela é teu tributo. A gente aqui ainda não identificou totalmente, mas essas situações, essas pessoas são os nossos tributos. A gente não está num planeta de provas e expiações à toa. Se fosse para a gente estar num planeta maravilhoso, a gente não estaria aqui. E a gente não estaria convivendo com pessoas imperfeitas como nós. E isso é para que a gente exercite esse amor ao próximo diariamente, porque é uma evolução. A gente não nasceu com esse, a gente não foi criado simples, ignorante e amando. A gente foi criado simples, ignorante, ponto. Com instintos, depois desenvolvendo ali nosso raciocínio e a nossa evolução espiritual e material, até a gente conseguir compreender o que são sentimentos. É igual às crianças. A criança, em determinados limites, é uma pessoa pequena. Ela sente frio, fome, sede, raiva, felicidade. Todos os sentimentos que a gente tem, ela também tem. Só que ela não entende ainda quais são esses sentimentos. Cabe a gente explicar e fazer ela exercitar todo dia. Deus faz com a gente esse trabalho. Ele mandou Jesus, mandou os profetas, mandou Jesus, mandou 37 milhões de outras pessoas, para ver se coloca na nossa cabeça que o exercício é esse. A gente resiste, mas ele insiste. E ele manda nossos tributos para a gente continuar esse exercício. E aí, quando ele fala que... eu queria achar o trecho aqui. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. É um momento que a gente consegue enxergar o outro com tanta empatia e se colocar naquele local e identificar Deus nele, que a gente a gente deixa um pouco o egoísmo de lado, a gente, teoricamente, deixa o egoísmo de lado e se coloca num coletivo. Porque o amor selecionado não é o amor da lei de Deus, que ali Jesus estava falando. A gente começa selecionando, mas o objetivo é o amor coletivo. O objetivo é
a gente diariamente gostar e amar aquelas pessoas que nem sempre nos agradam. E é óbvio que a gente não vai amar do nada todo mundo. A gente ainda vai ter algumas reservas. Mas o amor também passa pelo respeito. E se a gente começar conseguindo respeitar aquela pessoa que a gente não gosta, já é um grande passo. E Lázaro continua. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem. Condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar a matéria, da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa é então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. E eles continuam. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Aqui ele basicamente diz o que eu tentei falar antes, que o amor ele já existe, apesar da gente não compreender ele desde o início, porque ele vem de Deus. Deus é a fonte desse amor. A gente começa a aprender a refletir ele de acordo com a nossa evolução. E todos nós temos esse reflexo em algum momento. E mesmo que seja a pessoa mais questionável do planeta, ela ainda assim devota esse sentimento a alguém ou alguma coisa. E isso só pode ter relação com o fato desse amor ele estar presente na nossa vida, no nosso planeta, no nosso ambiente, na energia em volta, na imatéria, né, do plano espiritual e no plano material. Porque ele faz parte do fluido vital. Porque sem a devoção do amor, não teria por que Deus criar a gente. Ele não ia criar a gente para brincar de boneco. Não tem porquê. Ele podia fazer isso sem botar uma essência ali. E sem dar livre-arbítrio. O momento que ele coloca parte dele na gente, é esse momento do amor incondicional. Ele sabe tudo o que a gente faz, tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente imaginou um dia fazer, e ele ainda assim ama a gente. E acho que talvez por isso seja tão difícil a gente refletir esse amor, porque é um amor que a gente não consegue ainda compreender. Como é que, dentro das minhas imperfeições, que eu conheço, mesmo aquelas que eu não admito para mim mesma, Deus consegue ainda continuar gostando de mim?
E Fenelon continua. Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas, o vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar a todos os irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Isso não é uma coisa muito distante da gente ainda, né? Essa questão das pessoas se ligarem muito nas suas... nos seus ancestrais, as pessoas que estão também ali à sua volta, e não conseguirem enxergar como espírito imortal que um dia já foi outra pessoa, com outro pensamento. E, inclusive, países lugares como na Índia, que você tem divisões sociais muito delimitadas e pessoas iguais, mas por estarem em ordens sociais diferentes, não podem se comunicar. E, por isso, talvez seja tão difícil que algumas pessoas compreendam a reencarnação como porque é uma forma da gente ser, na verdade, parente de todo mundo. Em algum momento, a gente vai ter sido relacionado familiarmente com todo mundo. Mas isso a gente já não é? Porque se todo espírito é criado por Deus e tem ali parte da sua genética cósmica, o DNA de Deus, todos nós somos ligados. E essa coisa da gente achar que aquela pessoinha ali que mora na mesma cidade que eu, ainda assim não é igual a mim e não representa uma pessoa que poderia ser amada por mim, não faz o menor sentido. E é isso que o espiritismo ele acaba quebrando essa ideia dessas pessoas de que elas não precisam ter empatia por todo mundo, porque nem todo mundo é igual a elas. Porque hoje a gente vive em determinada condição social e na próxima encarnação a gente pode viver em outra completamente diferente, em outro país, em outro planeta. Mas a gente não vai deixar de ser o mesmo espírito imortal, em evolução. A gente vai continuar sendo o mesmo espírito que viveu com a nossa família de hoje e se comunicou da mesma forma que se comunicou hoje e tem esses laços muito interligados. Tanto que existem espíritos que estão em patamares evolutivos hoje diferentes e que são permitidas as suas comunicações em determinado grau, porque existe uma saudade ali. Tem espíritos que estão desencarnados e tem outros que estão encarnados e têm uma afinidade e é permitido o seu encontro em determinado momento para que aquelas pessoas continuem se relacionando, porque o amor está estabelecido ali. E é esses laços e essas ligações que a encarnação, que as reencarnações permitem a gente fazer, que são a chance que Deus dá para a gente de desenvolver esse amor ao próximo. Porque do mesmo jeito que hoje meu santo não bater com alguém que eu não gostava em outras encarnações, o meu santo super bater com alguém que é meu amigo há milênios. E que foi meu irmão, meu pai, minha mãe, enfim, e que teve laços consanguíneos em algum momento de uma outra encarnação comigo, e eu aprendi a amar ele, e esse amor não some. Porque ainda permanecemos sendo os mesmos espíritos que estávamos encarnados naquele momento, a gente desencarna e continua sendo o mesmo espírito, só com cargas de conhecimento diferentes, cargas de experiências diferentes. E esse entendimento, que além de tantos outros, que o estudo do Espiritismo traz para a gente, é que por que a gente
se afiniza tanto com algumas pessoas e não se afiniza nada com outras? E por que a gente continua encontrando essas pessoas com quem a gente não se afiniza também? Por que a gente tem que continuar com esse exercício? Porque se a gente ainda não ama essas pessoas, a gente tem que amar elas. E por mais que seja muito difícil, elas vão continuar aparecendo na nossa vida até a gente aprender a amar elas. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, e ao seu mau grado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, em estado latente nos vossos corações. A terra, a orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes de todas filhas do amor. Considerando o momento de vida planetário que a gente está experimentando, eu às vezes fico achando difícil esse cenário aqui que a espiritualidade promete. Mas aí, algum espírito que estava perto de mim falou assim, mas a gente já teve mais ou menos isso, a gente já deu um salto muito grande. Quando Jesus esteve aqui, o amor dele era tão genuíno, tão verdadeiro, tão divino, que ele impactou de uma forma imensa a vida das pessoas, que mais de 2000 anos depois a gente continua falando, estudando o que ele disse. Que as pessoas, os seus discípulos, e mesmo os discípulos que nem experimentaram a vivência com ele, mas escutaram os ensinamentos dele através de outras pessoas, morreram em arenas romanas, defendendo a lei e os ensinamentos que Jesus Cristo trouxe, defendendo o amor, falando, como Joana de Cusa disse, que para os seus algozes, que Jesus tinha ensinado ela a amar até eles. Se a presença de Jesus, que óbvio, né, é um espírito extremamente evoluído, mas um espírito extremamente evoluído, e que demonstra esse amor sublime, tem um impacto tão grande dentro do nosso planeta, qual seria o impacto dessa caminhada evolutiva? Tantos outros espíritos, tudo bem, ainda não no patamar de Jesus, mas exercendo esse amor, tentando todo dia, indo e se dedicando e se esforçando, não vai ter a longo prazo. E assim, a gente está falando de Jesus Cristo, que a gente teve por quanto tempo? Assim, a história, o que a gente tem de registro dele, 3 anos, é muito pouco tempo. Mesmo para um espírito tão evoluído. É um impacto muito grande. Outros espíritos vieram também muito evoluídos. E hoje em dia a gente talvez nem saiba da metade dos mensageiros de Deus que vieram e trouxeram esses ensinamentos. Então, mesmo receosa de falar isso, né, porque a gente vive tantas coisas estranhas, precisa a gente ter uma confiança de que, para que esse cenário de amor, caridade, humildade, paciência e devotamento aconteçam no nosso planeta, nós somos os agentes disso. O nosso trabalho diário, a ajuda que a gente dá a qualquer pessoa, do trabalho de rua até ouvir alguém. E ter compaixão e demonstrar compaixão para essa pessoa. Porque, assim como a gente, está todo mundo precisando de uma palavra amiga, está todo mundo precisando de uma demonstração de afeto. Por mais que ainda não seja aquele amor de Jesus Cristo, que ia lá no vale dos leprosos e trabalhava com todo mundo que ninguém queria trabalhar. A gente ainda tem as nossas limitações. Mas é nesse exercício diário que a gente vai trazer esse cenário que a espiritualidade promete para a gente. Também não adianta a gente achar que, vou sentar aqui e vou esperar a caridade vir para o planeta Terra.
Aí eu desencarno, fico um tempinho lá no plano espiritual, e aí quando o negócio fica bom aqui, eu volto. Não tem como. Porque se a gente precisa reencarnar e passar por um monte de dificuldades para evoluir, a gente vai ter que fazer o nosso trabalho aqui para a gente alcançar o reino de Deus, que é transformar esse planeta aqui num orbe evoluído, num orbe feliz, em algum momento. E mais uns tapas na nossa cara da espiritualidade. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. A espiritualidade ela é muito otimista, né? Porque a sensação que eu tenho às vezes quando eu leio alguns livros de Kardec é que assim, tá, toma aí o ensino, leu, tá todo mundo espiritualizado, tá todo mundo evoluído e eu acho que, assim, às vezes falta para a gente essa noção de que é trabalho também. Porque, ok, vida futura. Eu acredito, todo mundo que espírita acredita em reencarnação. Tá, e aí? Como é daí a saber disso, matar meu egoísmo e meu ranço por determinadas pessoas não é simples. Não é. Eu posso acreditar em reencarnação e sentar e pensar assim, resolvo com ela ali depois. Não preciso resolver agora. E isso ainda é se agarrar no nosso egoísmo e se agarrar nossos outros milhões de defeitos. E retardar o processo de empatia, de amor ao próximo, de caridade, de humildade. Então, assim, a gente lê, pelo menos eu acho que eu sou mais, talvez, eu leio as coisas e fico assim, achando que eles querem uma evolução muito rápida, mas acho que é a interpretação errada minha. Porque não é... Você começa a estudar e aí você melhora em algumas coisas e em outras, não. Porque a evolução não é simples. A gente, como o Lázaro falou, a gente nasceu primitivo. A gente foi criado primitivo e a gente está lutando contra essa primitividade até hoje. Essa evolução do sentimento desenvolvido e evoluído, a gente ainda não alcançou. A gente chegou em determinado patamar. Mas até alcançar essa evolução de amar realmente, e não é só ler e entender que você tem uma vida no plano espiritual e reencarnações, e um dia você vai chegar no planeta perfeito. É reconfortante a gente saber que Deus não coloca prazo para a gente evoluir. É maravilhoso, porque se Ele colocasse, eu já estava ferrada. Agora, também coloca a gente numa posição de, muitas vezes, retardar a evolução necessária. E escolher colocar em prática o exercício de amar ao próximo, o exercício de caridade e o exercício de evolução. Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família
todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Crede que esta sábia exortação, amai bastante para serdes amados, abrirá caminho. Revolucionária, ela segue sua rota, que é determinada, invariável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Mudastes tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitaríeis. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderem entrar no cérebro. Porque esse livro aqui, né, já tem um tempo. E a gente, toda vez que lê, nessa encarnação mesmo, a gente encontra coisas diferentes nos seus trechos. Às vezes eu releio o Evangelho e eu falo assim, ué, mas isso aqui estava escrito, eu não lembro daquelas outras 3 vezes que eu li. E aí a gente estuda para dar uma aula e você encontra outra coisa diferente. Porque toda vez que a gente lê, a gente é um espírito, não é um espírito diferente, mas a gente é um espírito com a mente mais aberta. Porque toda vez que a gente estuda, e toda vez que a gente raciocina sobre a palavra e a mensagem, a gente abre ali a nossa cabeça e o nosso entendimento para uma interpretação diferente. A primeira vez que eu li, eu estava passando por uma situação X e muito difícil. E aí, óbvio que eu foquei naquilo que salva minha mente daquela situação. Na outra, era outro cenário. E aí, é nisso que a gente vai experimentando e entendendo a mensagem. E acho que também por isso, que quando eu li pela primeira vez, eu falava assim, nossa, mas eles parecem fazer fácil, né? Parece que falando é fácil a gente entender a mensagem do Espiritismo e evoluir. E depois das outras milhões de vezes que eu tive que ler, eu consegui entender que não era isso que ele queria dizer. Eu é que estava entendendo errado. É o exercício, e é a leitura, é o estudo. Mas não é só ficar no plano do estudo, não é só ficar no plano do livro e do Evangelho. É colocar em prática. E eu acho que isso é muito também o que ele quer dizer da nossa evolução como espírito. Encarna várias vezes, e 100 anos atrás, ou quando esse livro foi escrito, a gente simplesmente pode ter ignorado ele. E achado aquilo um absurdo, uma heresia. Mandado queimar. E proibido as pessoas de ler. E hoje a gente estuda e se debruça nisso, entendendo isso aqui como uma verdade tão grande, que há 200, 300 anos atrás, a gente não ia conseguir. Porque não ia fazer o menor sentido para a gente. E a evolução de tanto tempo, de tantos séculos, também pode acontecer no nosso dia a dia. Porque, como eu disse, toda vez que eu leio o Evangelho, eu entendo uma coisa completamente diferente do que eu entendi antes. E mostra o quanto Deus faz da gente uma máquina mutável e adaptável. A gente tem todas as ferramentas para mudar e compreender a lei. A gente tem todas as ferramentas para amar ao próximo. A gente é que ainda não consegue colocar todas elas para funcionar. Mas de estar aqui hoje, de estudar o Evangelho, de trabalhar na casa espírita ou não trabalhar, de vir, de falar para outras pessoas dos ensinamentos
e até, inclusive, principalmente, respeitando a religião do outro, você conseguir colocar o ensinamento do espiritismo dentro daquilo que ela acredita, já é evolução. Já é evolução. A gente não vai terminar essa encarnação de espírito perfeito, mas a gente vai estar muito melhor do que quando a gente entrou nesse corpo material, de quando a gente se uniu a ele. E eu acho que é isso que, assim, o tempo todo no Evangelho, nos livros dos Espíritos, no Céu e no Inferno, e a espiritualidade tenta passar para a gente, nos romances também, nos outros livros psicografados, não só na doutrina mais básica, né, que começou tudo para a gente, assim, do ensinamento, é isso, é do exercício diário, é mostrar que tem aquele livro de psicografado de Chico Xavier, aqui, o espírito do nosso lar. Esqueci o nome dele. André Luiz. Acho que é Entre a Terra e o Céu, que mostra vários núcleos de pessoas que tiveram relações em outras encarnações e tiveram ali questões muito sérias, e que a prece de uma menina levou aqueles espíritos até uma casa, e eles desdobraram um cenário reencarnatório, assim, de encarnações anteriores, imenso, e essas pessoas se reuniram. Pessoas que, assim, não tinham muita ligação. Até uma tinha com a outra, mas, assim, não tinha muita ligação ali. E, através da prece de uma menina, e do trabalho da espiritualidade, e de uma mulher que, dentro da sua casa, fazia o Evangelho e que conhecia a doutrina espírita, todas aquelas pessoas se reuniram e, não vou dizer que elas se curaram daquele resgate que elas tinham ali, mas elas iniciaram um processo de cura através do amor. Porque uma menina amava muito a madrasta, pediu auxílio a ela, a espiritualidade. Uma outra mulher que, numa outra encarnação, não tinha espiritualidade, que ela tinha naquele momento, mas trouxe a família dela para a doutrina espírita, se viu numa situação que ela reconheceu que alguém precisava de auxílio, intuída pela espiritualidade, mas, dentro daquele contexto de amor ao próximo, de devoção ao próximo, daqueles espíritos que tinham resgates sérios, daqueles espíritos que tinham tido problemas muito sérios em outra encarnação, e que hoje, encarnados, e ainda com memórias, tá? Memória de muita coisa que aconteceu, daquela coisa do santo não bateu, e daquela coisa da obsessão por alguma pessoa, através do amor ao próximo, do amor de Deus e da intervenção da espiritualidade, iniciaram um processo de cura muito grande. Se reuniram como uma família espiritual, que muitos ali não tinham laços consanguíneos, e começaram um a ajudar o outro. E é essa evolução que a gente não vê, porque os encontros parecem muito inesperados, coisas ao acaso, e que não são. Muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado e que nos ajudam no momento mais difícil da nossa vida, e que a gente não espera que aquela pessoa vai fazer isso, são pessoas que em outras encarnações tinham problemas sérios com a gente. E que se comprometeram a resolver esses problemas nessa. E a gente também se comprometeu. E são esses acasos que fazem parte do processo evolutivo, e muitas vezes a gente não abraça eles. E a gente não abraça por desconfiança, por medo, por aquela memória do espírito lá atrás, da encarnação passada, das questões, porque a gente... Nosso espírito não está afim, fala assim, não estou afim de resolver nessa encarnação, vou resolver em outra. E aí você vai retardando essas questões e deixando para o próximo milênio, e ficando preso
num planeta de provas e expiações e sempre passando as mesmas questões, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, porque a gente se recusa a abraçar o tal do acaso e as pessoas que ele traz para a gente. E é isso que eu acho que o Evangelho, principalmente esse trecho e essa mensagem, querem dizer que lá atrás a gente não ouviria essa palavra, esse ensinamento, essa doutrina. Mas a gente já passou muita coisa. Nosso espírito é um espírito que já vem caminhando. Então, será que já não está na hora da gente ouvir a mensagem, mesmo que não seja, ler o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos, mas ouvir a intuição que a espiritualidade nos traz e abrir caminho para essas curas desses resgates, para efetivamente a gente resolver os nossos problemas e colocar em prática o amor ao próximo? Será que a gente não está deixando de amar efetivamente o nosso próximo por, sei lá, preguiça ou cansaço? E está todo mundo cansado mesmo, né? A gente está um pouco cansado dessa coisa né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a mensagem de Jesus, do amar ao próximo, e desse trecho que a gente fez do capítulo 11, é essa de ame e ame mesmo. Ame para ser amado e ame sem esperar que você vai ser amado naquele momento que você está devotando seu amor. Porque é esse exemplo de amor que Jesus deu para todos nós e que ficou aí marcado, e tantas outras pessoas que a gente tem na história que ficou marcado, é que vai mudar realmente a nossa realidade. Obrigada. Vamos agora para a leitura do livro Fonte Viva, lição 25. Nos dons do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. É do Paulo, capítulo 4, versículo 7. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombra cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes nela, se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura matar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensado à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento a cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia.
Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. Vamos agora para o momento do nosso passe. Nos dons do Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, o dom que cada ser humano possui nos foi dado com a graça e a medida do Cristo. Somos espíritos em constante luta. Temos a consciência esclarecida pela razão e, ao mesmo tempo, em batalha pela conquista de valores iluminados. Como ser indulgente com as nossas imperfeições e nem sequer admitimos. Temos o dom do Cristo, mas nem sempre a usamos para o melhor viver. A luta é grande dentro de nós. E assim, nessa batalha constante entre o bem e o mal, entre o viver e morrer, e a nossa alma irá crescer, melhorar sua qualidade. Pois, inegavelmente, se quisermos a companhia divina, teremos sempre que amar, falar, fazer e pensar a cada instante em Cristo. E é a razão da graça divina ocupando a nossa alma. Sempre que pudermos, façamos o bem, pratiquemos o que Cristo nos ensinou e nos ensina até hoje. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, e nos intui e aperfeiçoa para um bem maior. O Mestre não era do nosso mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-nos ao convívio com homens para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. Não existe nada em você que não seja de Deus. Ilumine seu olhar e acolha-se com ternura. Diga: eu sou luz, eu sou paz, eu sou filha de Deus. Não esqueçamos nunca e sempre teremos Cristo a nos auxiliar, proteger e a nos abençoar. Pois estudando e fazendo bem, sabemos que o dom do Cristo em nós, a cada passo, se faz mais presente em nossa alma. Fazendo assim, a cada encarnação nos aperfeiçoaremos para o bem maior. Sabemos que em dia chegaremos lá. Seremos, falaremos, pensaremos e agiremos no bom, no bem. Isso chama-se amor. Graças a Deus. E diante deste Evangelho, que nos traz a conformação de que somos filhos de Deus, sendo criados simples e ignorantes, dotados de inteligência para desenvolver ao longo dos séculos o amor. E a bondade de Deus é tão grande para todos nós, que Ele nos oferece todos os dias oportunidades para que nos libertemos do homem velho que ainda existe em nós e fazermos a luz brilhar. Mas somos muito incipientes. Deixamos muitas vezes para o lado aquilo que temos que realizar agora. Nós já estamos atrasados nesse processo. Mas a bondade de Deus nos fortalece a cada dia, para que possamos caminhar como Cristo nos ensinou.
amando, perdoando, compreendendo tudo aquilo que está ao nosso redor. E diante das lutas e das dores, não desanimemos, mas que a esperança seja sempre a nossa bússola, a nos envolver e fazer, caminhar para frente, para o alto e para Deus. Que a terra, sim, é a nossa escola abençoada, é nossa oficina de trabalho e é o hospital para os nossos espíritos doentes. Então agradeçamos ao Pai todos os dias a oportunidade de revermos, de refletirmos e modificarmos. Porque tudo isso depende de cada um de nós, dos nossos esforços, para que possamos contribuir para a melhoria do planeta. E se nós queremos a paz no mundo, comecemos praticando a paz dentro das paredes do nosso lar, junto àqueles que são os nossos afetos e desafetos. Porque ninguém está no lugar que não deveria estar. Tudo está assim, de acordo com a vontade de Deus, que nos permite, nos coloca exatamente junto com os nossos adversários, para que possamos nos reconciliar com eles enquanto estamos a caminho. E assim, meus irmãos, que a paz de nosso Mestre Jesus envolva cada coração aqui presente, na certeza plena de que tudo vai melhorar, tudo vai se modificar, porque assim é da vontade do Pai. Tenhamos fé, tenhamos coragem de nos modificar e façamos a nossa parte, aquilo que nos toca na obra da criação. Que Deus fará o resto. E assim, meus irmãos, com esse Evangelho na mente e no coração, estejamos sim, trabalhando por nós mesmos, trabalhando por aqueles que estão ao nosso entorno, para que todos sejam beneficiados. E que a paz, a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus, permaneça com cada um de vós, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, obrigada por mais uma tarde de aprendizado e reflexão desta bendita doutrina que nos convida ao estudo, ao trabalho, no bem e à verdadeira transformação interior. E saiamos daí mais fortalecidos, esperançosos e felizes por termos a certeza de que não estamos sozinhos e que somos amparados em todos os momentos de nossa caminhada. E seja em seu nome, em nome da direção espiritual da Asa do Caminho, e acima de tudo, em nome de Deus, encerramos a prece e a palestra da tarde de hoje. Graças a Deus.